Você já ouviu falar sobre a palavra iniquidade? Na Bíblia, nós observamos essa palavra diversas vezes. E todas as vezes que essa palavra aparece, todo o contexto dessa palavra era Deus chamando o povo para o arrependimento. Mas por que será que essa palavra é tão falada? E qual o verdadeiro significado dela? É sobre essa palavra que nós vamos estudar no vídeo de hoje, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 6. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson, sou um dos líderes da Igreja Assembleia de Deus do Maranata, sou também palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias e também especialista em teologia simples. Como você sabe, nesse canal você aprende um pouco mais da palavra de Deus, palavras que você já ouviu, mas não entendia. Aqui você se torna um especialista em teologia simples, para que quando alguém chegar até você perguntando sobre determinado assunto bíblico, você consiga responder de forma simples, rápida e objetiva. A ideia desse canal é fazer com que você se torne também um evangelista do Senhor e também ajude outras pessoas futuramente a entender mais sobre a palavra de Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, porque toda semana, de segunda-feira a sexta-feira, eu tenho um compromisso marcado com você, para que você possa estudar, para que você possa se tornar um discípulo do Senhor e abençoar a vida de outras pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Como eu disse, o texto que nós vamos usar como base se encontra no Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, é muito famoso, né? Se encontra no capítulo de número 53 e o verso de número 6, que está escrito assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Cristo, Jesus, a iniquidade de todos nós. Para você entender essa palavra iniquidade, você precisa entender a raiz dessa palavra. E como você já aprendeu aqui no canal, a maioria, né, todas as palavras praticamente do Antigo Testamento estão no hebraico, com exceção de dois textos, né, que é o livro de Daniel e também o livro de Esdras. Mas esse texto aqui do profeta Isaías foi escrito no hebraico. Então a palavra iniquidade no hebraico, ela é dita como avon. Repita comigo, avon. Essa palavra é mais fácil do que as outras, né? Mas o interessante é o que essa palavra significa. Vamos aprofundar um pouquinho? A palavra avon significa algo que saiu do eixo, torção, desvio interior e culpa que se acumula. Ou seja, a palavra iniquidade, ela traz a ideia de que alguém que estava reto, alguém que estava no caminho certo, alguém que estava vivendo de forma prática com a palavra de Deus, porém, no meio do caminho ela se desviou. No meio do caminho ela saiu do eixo. No meio do caminho ela perdeu os seus princípios, perdeu os seus valores. Aquilo que era errado para ela agora já não é mais errado. Aquilo que antes ela não faria de jeito algum, agora ela já começa a praticar de forma contínua. Então a ideia desse texto é nos ensinar que a iniquidade não é só pecado, porque pecado é errar, mas nos ensina que a iniquidade é você viver torto pelo lado de dentro, é você se desviar, ter um desvio de caráter do lado de dentro, no seu interior, na sua mentalidade, a forma que você pensa, a forma que você vive. É quando o coração ele está desalinhado e o erro ele vira uma consequência, ele vira um hábito, ele vira um costume, ele vira uma prática de vida, um estilo de vida, e isso é muito perigoso. Porque quando você entra nesse nível de pecado, que já ultrapassou o pecado, virou uma iniquidade, que é uma forma de viver, você acaba entendendo que as coisas não são do jeito que a palavra diz que você pode fazer aquilo que você quer, que Deus vai ter misericórdia de você, que Deus conhece o seu coração, que você errou e continuou errando porque você é fraco, porque você não tem força de se levantar. Mas essa é a maior mentira do inferno.
Porque o diabo, ele quer que você fique prostrado. E essa é a diferença da pessoa que peca para a pessoa que se torna uma pessoa que vive na prática da iniquidade. Porque o pecado é, eu errei, eu caí, mas eu vou me levantar amanhã e vou fazer melhor, e vou me arrepender, e vou colocar esse pecado no esquecimento. A iniquidade é, eu caí hoje, vou continuar caindo amanhã, vou continuar caindo semana que vem, no mês que vem, e permanece numa vida totalmente desalinhada com Deus. É mais ou menos assim, é um marido que trai a esposa, ele sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim ele continua traindo, ele continua pecando, ele continua mentindo, ele continua enganando, ele continua se prostituindo, praticando a fornicação, mesmo sabendo que, mesmo não conhecendo a palavra, ele sabe que no seu inconsciente isso é errado. E o pecado é aquilo que você faz porque você está fraco, você caiu, estava estressado, seu estado emocional. Acontece. A Bíblia não condena o pecado em si quando você cai de forma inconsciente. O pecado, ele é condenado na Bíblia quando você sabe que está errado, sabe que não deveria fazer, e mesmo assim volta a fazer, volta a praticar. Não foi um erro, foi uma sequência de erros. Você entende que tem uma diferença nisso? Então, para você entender melhor, o pecado é quando você erra sem intenção. Quer ver um exemplo? Você é um homem solteiro, você está aguardando no Senhor para se casar, e aí você simplesmente conhece uma irmã na internet, começa a conversar, ela começa a falar de Deus para você, e você começa a acreditar que aquela pessoa é de Deus, e você marca um encontro com aquela pessoa com a intenção de namorar, noivar e se casar. Mas no primeiro encontro, as coisas saem do controle, a sua carne já estava gritando ali, vocês ficam sozinhos e acaba caindo, acaba cometendo um pecado antes do casamento. E aí depois você acorda e fala, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu errei, eu pequei. No outro dia você se arrepende e não vê mais aquela pessoa porque entende que foi um laço, que foi um prato. Isso é um pecado. O que se torna iniquidade? É você cair com essa pessoa, depois na outra semana cair de novo e permanecer caindo, sem ter a intenção de se casar, sem ter a intenção de se noivar, mas só para alimentar a sua carne. Então a iniquidade é quando você erra com intenção. Então o texto que nós lemos aqui sobre Isaías, quando Deus ele está falando aqui, o texto que eu estava lendo para vocês, que ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, Deus não fez cair só os nossos pecados sobre Jesus. Ele colocou a raiz, ele colocou o desvio interior do ser humano, ele colocou a nossa falha, a nossa imagem deturpada, a nossa torção. Jesus não carregou só os nossos pecados, ele carregou também as nossas iniquidades. E isso torna para Jesus algo ainda mais pesado, porque Jesus é santo, Jesus não tinha pecado algum. Ou seja, ele assumiu os pecados, a iniquidade de pessoas que provavelmente hoje muitos nem sabem quem é Jesus, nem procuram conhecê-lo. Só ouve na internet, às vezes vai numa igreja frequente, mas tem uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Então, para fechar o vídeo de hoje, a iniquidade é quando você está desalinhado à palavra, é quando você não vive a palavra, é quando você entende que pode viver do jeito que você quiser, que Deus vai te perdoar. É a mesma coisa que você errar com alguém, pedir perdão para aquela pessoa e continuar errando amanhã e depois de novo. O cristão, você sabe que deve perdoar 70 vezes 7, mas isso aí é um vídeo para um tema para outro vídeo, né? Mas a verdade sobre esse tema de hoje, que é a iniquidade, é você entender que se você por acaso caiu, se você por acaso errou, você pecou, não permita que isso se torne um estilo de vida para você. Não permita que isso vire um hábito, que vire um costume, uma forma cultural de viver. Mas abomine isso, peça perdão a Deus, se arrependa, volte à palavra, volte à oração, porque o pecado, a iniquidade, né, que é mais profunda do que o pecado, ela faz o homem parar de orar, mas a oração faz o homem parar de pecar. Então, eu espero que você tenha entendido sobre esse tema, porque isso pode mudar a sua vida, e eu tenho certeza que esse vídeo aqui você vai ensinar para alguém lá na frente. Você vai ajudar alguém lá na frente. Aqui quem fala é alguém que quase se tornou uma pessoa de prática de iniquidade. Mas o Senhor, todas as vezes que eu caí, Ele segurou a minha mão, me colocou de pé, me colocou no eixo, não é fora do eixo não. Me colocou no eixo e falou, se levanta, eu tô com você. Não permita que esse pecado que se tornou uma iniquidade na sua vida
roube a sua salvação, roube a paz que você tem. Porque se você escolher viver na iniquidade, você não vai ter paz, você não vai ter alegria e o mais importante, você vai perder a presença de Deus. E não tem nada pior do que você errar, do que viver uma vida contínua de erros e de repente você perceber que isso não te incomoda mais, que isso não causa um desconforto em você. E eu sinto lhe dizer, se você chegar nesse nível, é porque o Espírito Santo de Deus, ele já se retirou da sua vida. Então, seja como Davi, perca tudo, perca amigos, perca contatinhos, perca emprego, perca talvez networks, mas não perca o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo, mais uma aula aqui no YouTube. Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje, ele é impactante, não só para você, mas que ele possa transbordar na vida de alguém. E se alguém te perguntar sobre iniquidade, agora você sabe que iniquidade não é um pecado, não é um erro. Iniquidade é um estilo de vida, é quando você continua errando, mesmo sabendo que não deveria fazer mais. Que Deus abençoe você, até a próxima aula, até o próximo vídeo.